Olá! Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de Escola Bíblica. Nosso desejo é que seus dias sejam transformados pelo ensino das Escrituras. Quer conhecer mais sobre a igreja? Siga nosso Instagram, igrejafonte.cps. Vamos para a aula agora. Bom, quando o Fábio falou, André, quer dar uma aula? Eu quero, mas deixa eu ver quem são os personagens, deixa eu ver primeiro que todo mundo, os personagens, aí pra mim escolher o mais fácil, né? Bom, bati o olho ali e falei, eu acho que o Timothy Keller, eu acho que ele é bem conhecido, né? Vou pegar ele, eu acho que vai ser um pouco mais fácil pra mim. Mas a história dele me impactou bastante, eu já conhecia um pouco, estudando um pouquinho mais, me aprofundei. Eu fiz aqui algumas imagens de inteligência artificial, que eu acho que é bem legal. Inclusive os vídeos de divulgação, a gente usou bastante isso, acho que foi bem legal. Então eu coloquei aqui. A ideia aqui é fazer um roteiro rápido, eu vou falar um pouquinho sobre a sua infância, sua formação, sobre a sua conversão, sobre a sua esposa e seus filhos, sobre o ministério inicial dele, depois sobre o seu ministério em Nova York e as principais obras que ele fez. E se eu conseguir chegar lá, pretendo sim, sobre o seu legado para nós, tá bom? Olha que bonitinho. A infância, eu peguei uma foto dele e falei como que seria, né, ele pequeno. Bom, Tim Keller, Timothy Keller, né, a gente chama ele de Tim Keller, ele é nascido 23 de setembro de 1950, ele nasceu na Pensilvânia, né, seu pai era o William Keller e a mãe era Louise. O seu pai ele era um gerente de propaganda na televisão e sua mãe ela era enfermeira. Sua mãe era uma figura muito forte de autoridade dentro do lar, né, enquanto o seu pai ele era uma pessoa mais reservado. Ele o influenciava pelo exemplo de integridade silenciosa, né. Keller tinha 2 irmãos mais novos, né, William e Sharon. Ele cresceu num lar luterano, né, ele frequentou a igreja quando pequeno, e a fé para ele parecia ser algo legal, algo que deveria ser estudado mais, né? Então isso começou a transformar o seu coração para aprender mais e estudar sobre isso. Bom, aqui ele já está um pouco mais jovem. Em 1968, ele ingressou em artes na Bucknell. Artes na universidade americana é como se fosse uma área mais relacionada a humanas, né? Então ciências sociais, língua, filosofia, artes, história, psicologia. Então ele ingressou para estudar isso e a partir de 1970 ele se envolveu com a InterVarsity, que é como se fosse a ABU aqui pra gente, né? Eu não sei quem aqui, teve alguém que se converteu pela ABU? Não? A ABU é a Aliança Bíblica, né? Ela é um trabalho que tem dentro das universidades. Aqui na Fonte a gente até tem o Hub, né? Que faz um trabalho dentro das universidades, né? Trabalho evangelístico e trabalho para evangelizar os universitários, né? Então, ele logo se envolveu com isso, né? Então, é um movimento que alcança muitas pessoas, né? Numa fase importante da vida, né? Então ele começou a ter seus colegas cristãos engajados com isso e foi nesse ambiente que Keller se converteu. Ele se converteu na universidade com seus amigos, servindo depois, né? Como se fosse a ABU. E o evangelho tomou parte da vida dele e ele decidiu viver por isso, né? Em 1972 ele se formou e logo em seguida, em 1975, ele finalizou. Logo em seguida que ele se formou, ele já entrou no MDiv, né, em Gordon para aprender mais, que já era um seminário, né? Então ele já foi para o seminário e em 1981 ele finalizou um doutorado em ministério na Westminster. Então ele foi uma pessoa que estudou bastante, né, procurou se preparar para o ministério e o Senhor usou muito a vida dele. A gente vai ver aqui na sequência, né? E ele foi orientado no seu doutorado, ele foi orientado por
por uma pessoa que ele tinha, a especialidade dele era em ministérios urbanos, né? Que a vida de Tim Keller foi caminhado para isso, e a gente vai ver o que o Senhor fez através da vida dele no ministério urbano, né? Ele é conhecido muito por ser um teólogo que comunicou muito, né? Uma cidade muito urbana, que a gente vai passar aqui, que foi Nova York. Bom, falando um pouquinho daqui de sua esposa, seus filhos, né? Eles se conheceram no seminário, né? Ele casou-se com ela em 1975. Ela era uma parceira ministerial para ele, né? Ele diz aqui que eles desenvolveram um casamento que também foi uma parceria ministerial, eles escreveram juntos, eles discutiam o sermão do Keller, ela participava muito da questão de implantação de igreja, ela tinha uma vida muito ativa com o Keller, né? Tim, ele frequentemente reconhecia o seu amor, o seu carinho pela sua esposa. Vemos vários textos dele, se a gente buscar. Eles tiveram 3 filhos homens, né? Eles tiveram David Keller, 1978, Michelle Keller, nascido em 1980, Jonathan Keller, nascido em 1983. Escadinha, né? 2 anos aí, então, para quem tem a escadinha aí sabe que é uma loucura, né? Fica no olho do furacão. Bom, então ele foi ordenado pastor logo que ele saiu do seminário, depois que ele terminou seu doutorado, ele foi ordenado pastor por uma igreja presbiteriana. O ministério dele, ele é pastor presbiteriano, né? Ele foi chamado a uma outra igreja, né? Era uma congregação pequena, mais ou menos 100 pessoas, e era num contexto diferente do que ele tinha estudado. Era um contexto rural, um contexto mais industrial, e ele tinha estudado coisas voltadas mais urbano, né? Então, para ele ali foi um desafio, com certeza. Ali ele viveu o desafio de ser um pastor iniciante, né? Que, na verdade, o pastor iniciante, ele prega, ele cuida, quem sabe tocar, toca, né? E acaba fazendo o tudo, né? E, além disso, lembrar que ele era pai de 3 crianças pequenas, né? Então o desafio de Keller era grande. Nessa igreja ele celebrou mais de 150 sermões, né? Ensinou bastante, 1.500, desculpa. E nesse período ele aprendeu muito, né? Sobre a formação de cultura. Ele teve que aprender a cultura daquelas pessoas que estavam ali, né? Ele aprendeu muito sobre conselho, sobre discipulado, sobre o que de fato ele deveria exercer, né? Paralelamente, além de fazer só isso, né, ele também trabalhava com implantação da sua igreja original, né? Ele foi diretor e responsável pelas implantações que existiam daquela igreja, e também, tinha bastante tempo, ele era professor de teologia prática no seminário que ele fez doutoria, né? Fez doutorado. Então, assim, é uma pessoa estudiosa e uma pessoa que estava disposta a servir os ambientes que ele estava, né? Falando um pouquinho agora do ministério principal dele, que eu acho que é o ministério que a gente acaba mais conhecendo, né? Que é a Fundação Redmir. Em 1986, então ele foi convidado para um novo plantio de igreja. Então ele já estava numa igreja que ele tinha aprendido a cultura, estava ensinando, e ele foi convocado para iniciar um novo plantio de uma igreja, né, no centro de Manhattan. E após, ele já tinha recusado 2 vezes, né? Então acho que a terceira vez quando você recusa, o chefe já fala assim: opa, esse cara aqui não está comigo, né? Então recusar 3 vezes eu acho que é um pouco perigoso. Então ele aceitou, junto com a sua esposa, com seus 3 filhos. Eles se mudaram e lançaram o desafio de começar uma igreja no coração da cidade, podemos dizer aí, que tem maior número de pessoas, uma cidade extremamente urbana. O desafio certamente era tremendo. Inicialmente eles começaram se reunindo em 50 pessoas, né? Um grupo pequeno, e a missão para ele era muito clara, né? Que era alcançar jovens profissionais urbanos influentes na cultura americana. E em 2008, a igreja cresceu muito,
né, ela cresceu aproximadamente 5.000 pessoas frequentavam os cultos da igreja. Então, o ministério começou com 50 pessoas, cresceu muito, numa cidade difícil de lidar, né? Em 2004, ela foi considerada uma das congregações mais vitais de Manhattan, uma comunidade muito importante para aquela cidade. Então, a grandeza do que o Senhor fez na vida de Tim Keller em Manhattan. Bom, vou falar um pouquinho de três frentes que o Tim teve, que ele se empenhou para desenvolver, né, que foram 3 grandes ministérios, né? Esse primeiro ministério aqui era para mobilizar cristãos e a igreja para servir com os pobres, né? O propósito era mobilizar cristãos e a igreja para servir pobres e pessoas marginalizadas em Nova York, né? Trabalhando com a compaixão com essas pessoas. Ou seja, uma grande cidade, com certeza o trabalho nessa área devia ser bem grande, né? O que esse ministério faz, né? Então ele conecta voluntários com organizações cristãs, né? Ela atua como uma ponte entre igrejas, né? Não necessariamente a igreja só dele, mas outras igrejas, né? Abrigos para pessoas em situação de rua, centro de apoio a mulheres vítimas de violência, mentoria para jovens em situação de risco, assistência a imigrantes e refugiados, programa para dependentes químicos, né? Ela também oferece suporte financeiro, ela repassa doações estratégicas para organizações parceiras a esse ministério de Keller, né? E também a ideia de capacitar e treinar, né? Da mentoria para outras igrejas poderem colaborar e ajudar nesse ministério. Keller ele fala um pouquinho, né? O evangelho cria um povo profundamente comprometido com a cidade, especialmente com os mais pobres, porque o próprio Deus se fez pobre por nós, né? E o impacto disso é que milhares de voluntários de igrejas de Nova York participaram desse projeto. Teve a oportunidade de pessoas servirem, de pessoas se envolverem com esse ministério, né? E a organização se tornou um modelo para outras igrejas replicarem, né? Essas parcerias entre igrejas e ONG, né? Sempre unindo a fé, a excelência e a compaixão por essas pessoas. Outro ministério é um ministério que é voltado mais para o mercado de trabalho, né? É integrar a fé cristã com a vocação profissional, mostrando como o trabalho pode ser parte da missão de Deus no mundo, né? Esse ministério ele ensina uma teologia bíblica do trabalho, né? E ele ajuda cristãos a entender que o trabalho, seja em finanças, seja em arte, seja medicina, seja direito, ou qualquer outra área, né, engenharia, ela tem um valor, né, porque o Senhor nos usa no nosso trabalho, né? Isso que Keller trazia muito. Então, assim, no trabalho de vocês, a ideia é que a gente seja representante do Senhor ali onde a gente está, que a gente possa compartilhar do Evangelho, né? Então ali a ideia dele era refletir o caráter criativo de Deus, servir ao próximo, né? E compartilhar da redenção que há do Senhor. Então ali ele também oferece cursos, né? Retiros de mentoria para pessoas, para ajudar nessa questão de como montar esse ministério, como trabalhar isso, né, em outras igrejas. O foco de Keller sempre foi levar para fora o que ele fazia dentro da igreja dele para outras igrejas, para as outras igrejas serem influenciadas e darem ferramenta para as pessoas que estavam servindo nessas igrejas, né? E Keller diz: você não está no seu trabalho por acaso, Deus o colocou ali. E se ele o colocou ali, então o seu trabalho é espiritual, é parte da sua missão e não um obstáculo à sua santidade, mas um meio dela. Então, para a gente entender que o nosso trabalho, de fato, gente, é um campo missionário, né? É um campo missionário. E o ministério mais conhecido dele, né, que é o City to City, que é o quê?
ela é um ministério, é uma organização, na verdade, né, sem fins lucrativos, que Keller fundou em 2001 com o propósito de equilibrar a fé bíblica com a relevância urbana e treinar líderes a implantar igrejas nos grandes metrópoles do mundo. Né? A sua missão central é formar líderes visionários para igrejas urbanas, fortalecer redes colaborativas entre as igrejas, equipar, treinar, até mesmo apoiar financeiramente e mentorear pastores para que façam um trabalho com excelência nas suas igrejas. Né? É interessante que o impacto e o alcance desse trabalho ele é bem grande. Né? Então, assim, mais de 75 cidades na África, na Ásia, na Europa, América Latina, no Brasil, inclusive, tem, nos Estados Unidos, Canadá, né? E até o fim de 2023, mais de 1.600 igrejas foram implantadas com vinda pelo City to City. Então, assim, 1.600 igrejas é bastante igreja espalhada ao redor do mundo. E a formação de líderes, né? Aproximadamente 113 mil líderes foram treinados e capacitados através desse ministério. Que trabalho grandioso. Né? Quantidade de pessoa que foi alcançada, foi treinada, é um número expressivo, né? Um número grande. Né? Conheço alguns amigos que participaram e estudaram, né? Nesse ministério. As suas obras mais famosas, né? No Brasil, ele tem muitos livros, né? O Tim Keller tem vários livros e muitos deles já estão traduzidos e disponibilizados para nós. Bom, Deuses Falsos, né? Ele explora ídolos modernos como dinheiro, como poder, como sexo e mostra como o evangelho oferece satisfação verdadeira. É uma leitura popular entre os cristãos, né? Então é um livro bem conhecido, esse livro aqui, Deuses Falsos. Um outro livro que é muito conhecido, do Tim Keller, é O Deus Pródigo, uma obra maravilhosa. Reflexão profunda sobre a parábola do filho pródigo, revelando o coração expansivo da graça de Deus, considerando um dos maiores e mais queridos livros da sua coleção. Né? Então, esse livro é bastante usado, inclusive algumas igrejas usam esse livro como quando as pessoas são novas na fé, né? Quando elas se convertem, para ter o primeiro acompanhamento, esse livro é usado muito. Né? E, de fato, é muito bom. Um outro livro que é mais conhecido, né, é um livro bem fininho, né, que é Ego Transformado, que foi de uma pregação de Tim Keller. Né? Ele é um livro muito bom. Só no Brasil vendeu mais de 16 mil cópias. Né? Então é um livrinho bem fininho que, gente, esse livro é fantástico. Assim, a gente teve a oportunidade, quando estava na Coinonia Cuidalva, a gente estudou esse livro. É muito bom. Né? E ele é bem fininho. Então, se você não gosta muito de ler, esse livro aqui é um deixa. Livro masculino. Né? O livro de uma sentada. Você senta, você lê ele. Né? Outros dois livros dele que são conhecidos. Né? A Fé na Era do Ceticismo, né? Que é uma apologética equilibrada e respeitosa nos tempos modernos. Um outro livro conhecido dele também, O Significado do Casamento. Um livro muito bom. Né? Combina a teologia e a prática no casamento. Esse livro aqui foi escrito com a sua amada. Né? Eles trabalharam junto nesse livro. E um outro livro dele conhecido também é Oração. Então, bom, esses 6 livros eu sei que tem na livraria da Fonte aqui, tá? E tem bastante lá, porque são livros que vendem bastante. Bom, falando agora um pouquinho aqui do seu legado, né? Do seu legado para nós. Keller, ele foi incansável defensor da centralidade do evangelho. Tá? Isso é uma marca que ele tinha, ou seja, Keller sempre olhava as escrituras, sempre apontando para Cristo, né, os seus ensinamentos. Ou seja, ele é uma pessoa que coloca Cristo no centro das coisas. Até fala que assim que Keller ele era um mestre em encontrar
Cristo nas Escrituras, né, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, trazer isso, né, para os seus estudos. Então ele era um incansável defensor da centralidade do Evangelho. O Evangelho é viver pela graça, não pelo desempenho. Então ele trabalhava muito essa questão de não ter o desempenho de quem está ensinando. Depois ele fala um pouquinho mais disso, um pouquinho mais para frente, né? E ele acreditava que o Evangelho deveria moldar as nossas vidas pessoais, né? Afastando de nós a idolatria disfarçada de virtude, a nossa vida comunitária, né? Refletindo a nossa missão e a cultura da igreja, e até mesmo a nossa visão de mundo, né? Influenciando a maneira como interagir com temas culturais e sociais. E como eu disse, Keller era mestre de apontar Cristo em todas as direções. Daí, quando eu estava montando a aula, me veio à mente esse texto, né? Ele nos chama a depender do Senhor em todas as decisões das nossas vidas, né? E não confiarmos em nós mesmos, mas colocarmos Deus como referência em tudo, né? O que ecoa perfeitamente com a visão de Keller sobre um evangelho que molda toda a existência, né? Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O segundo legado, ele era um evangelista em tempo secularizado, né? Pastorear, sem dúvida, o coração de Nova York, uma das cidades mais seculares, né, pluralistas do mundo, com certeza não era uma tarefa fácil, né? Keller fazia isso com muita sabedoria, com muita gentileza, né? E da mesma forma que ele era gentil, que ele era leve, ele era profundo, né? Ele mostrou que é possível, né, dialogar com uma cultura contemporânea sem diluir a verdade do Evangelho, né? Certamente, ele enfrentou questões, né, como identidade de gênero, justiça social, relativismo moral, né? Numa cidade de Nova York, isso aqui com certeza são assuntos que ele tinha que trazer à tona sempre. Pensando em uma outra passagem, né? Essa passagem reflete um pouco a postura de Keller, né? De ser firme na verdade, mas sempre com mansidão, respeitoso, né? Tendo a sensibilidade cultural para tratar os temas contemporâneos, né? 1 Pedro 3,15 diz: antes, santifique-se em Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe perguntar, que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Keller certamente era muito respeitoso a forma dele falar, a forma dele trazer o assunto, né? Por mais que são assuntos que mexem bastante com a gente. Estava secando a voz. Ele era uma pessoa que trabalhava com muito respeito e muita mansidão em vários assuntos, né? Então esse é um legado que Keller deixa para nós. Que sejamos sensíveis à forma da gente comunicar e ser profundos, né? Trazer para perto não simplesmente coisas que são diferentes de nós que cremos no Senhor Jesus. Quando a gente se depara com coisas do mundo, geralmente a gente tem uma barreira muito grande. Keller, sim, entende que tem essa barreira, mas ele conseguia comunicar com isso. Isso é interessante na biografia de Keller. O terceiro legado que ele deixa para nós, né? Uma liderança humilde e eficaz, né? Keller, ele liderava com o mesmo espírito do Evangelho, né? Com mansidão, firmeza e graça. Sua liderança não era uma liderança autoritária, centralizadora, ela era servidora, madura, ela era intencional. Ele compreendia que a liderança evangélica não estava
para ostentar poder, mas para ser um reflexo de Cristo, né? Do servo sofredor. Além disso, Keller sabia o valor de preparar, né? Preparar líderes, de abrir espaço para outros e de não ser uma pessoa apegada ao púlpito, né? Ele deixou o pastoreio da sua igreja em 2017 e ele estava no auge de ser pastor naquela igreja, né? Ele deixou o púlpito, né? Ele demonstrou que a missão está acima da posição. Ele continuou servindo, né? Ele continuou sendo uma pessoa de referência para aquela igreja, né? Então ele entendeu a hora dele passar esse bastão das pessoas que ele treinava, né? Keller mostra muito disso, até mesmo pelo ministério, né, dele que ele implantou, de criar ministério para preparar outras pessoas, né? Então ele era um líder que preparava as pessoas, né? E esse é um exemplo para mim, né? Ele é um antídoto poderoso numa geração de líderes que nós temos hoje, né? É muito comum os líderes mais novos, ser muito apegado, né? Essa questão do ego, a vaidade, né? O apego à visibilidade, né? Keller pregava exatamente o contrário, né? Um texto bíblico que me veio à mente, Filipenses 2, 5 a 7, né? Que diz: sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo. Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus se esvaziou, veio a nós como servo, né? Então, Keller tinha essa visão de servo, né, de estar na posição de servir o próprio Senhor, né? E o último legado que ele deixa aqui para nós, e depois eu vou explorar um pouquinho agora no finzinho da aula, que ele soube terminar bem a sua carreira e a sua vida, né? Talvez um dos maiores legados de Keller tenha sido o modo como ele terminou a sua jornada, né? Ao receber uma notícia não muito feliz, né, que ele estava com câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas, quando vocês escutam, você já sabe assim, o cidadão tem pouco tempo de vida, né? Foi o câncer que tirou a vida do Steve Jobs também. Então é um câncer extremamente agressivo. O vô da Larissa, minha esposa, teve esse câncer e foi bem rápido, né? Geralmente é um câncer que consome bem rápido. O Keller fez um tratamento e o Senhor o agraciou dando mais 3 anos de vida, né? Então, ele foi uma pessoa que, no hospital, tem muitos relatos ali, lendo várias fontes, né, falando da simplicidade dele no hospital, né, o fato dele estar dentro do hospital, fazendo tratamento, indo e voltando, o quanto ele comunicava do Senhor Jesus naquele ambiente que ele estava, né? E ele vivia com os olhos na eternidade, né? Até mesmo que ele entendia, ele falava: eu quero ver Jesus, né? Me mande para casa, eu quero estar com o Senhor, né? Algo que nós, que entendemos do Senhor Jesus, né, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, temos que almejar, né? Eu sei, gente, é gostoso viver com as pessoas que nós amamos, né? Estar próximo dos nossos amigos, vamos estar na presença da Lari, dos meus filhos, mas eu anseio por estar com o Senhor Jesus, né? É algo que, de fato, nós como cristãos deveríamos almejar, né? Não ter o medo da morte, né? E terminar com fidelidade, né? Com paz no coração, porque a nossa esperança está firme, né? Porque o Senhor morreu por nós e nós estaremos com Ele. E Keller demonstrou isso, né? O que é viver aos olhos da eternidade. Ele tem relatos que Keller não murmurava, de estar passando pelo câncer, né? Pelos tratamentos que ele tinha. Ele foi uma pessoa exemplar no hospital. As pessoas gostavam de ter ele. O médico principal que cuidava de Keller era um amigo dele, né? Um amigo próximo que cuidou de Keller. E ele não só começou a vida dele bem, ele terminou a vida dele bem também. Ele teve uma vida bem exemplar para nós, né? E Keller nos ensina que o mais importante do que fazer muito é terminar com fidelidade,
terminar a carreira sabendo para onde eu vou e que tudo que ele plantou, tudo que ele fez, de fato estava direcionado para o que ele acreditava, que era o próprio Senhor, né? Um texto que daí sempre me fala, né? Que é um texto que a gente sempre passa, principalmente quando passamos por um sepultamento de alguém querido, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. Isso aqui é uma foto do Keller. Ele já estava bem doente, estava avançado no seu tratamento. Keller recebeu esse presente, juntamente aqui com a sua esposa, né? Esse aqui foi um presente que ele recebeu dos membros do clube de livro que ele tinha. Ele tinha um clube de livro virtual. As pessoas que participavam do clube enviaram uma homenagem para ele no leito ali do hospital. Aqui, interessante o que aconteceu aqui. Só que ele estava no hospital, Keller está aqui no cantinho. Algumas pessoas reunidas ali no hospital. E o médico perguntou para ele o que ele gostaria de fazer. Ele falou assim, eu gostaria de fazer um culto. Né? E ali eles cantaram algumas músicas, né? Diz que Keller escolheu seis hinos, né? Para cantar ali, com pouquíssimas pessoas. O médico, inclusive, era seu amigo pessoal, cristão. O médico relata ali que ele tocou o teclado e foi muito difícil para ele, porque aqui já sabia que todo o tratamento que Keller fez postergou a vida dele. Mas a partir daquele momento, o câncer já tinha espalhado para todos os lugares. Então era certo que a morte dele estaria bem próxima. Tá? Então, ele teve esse tempo aqui, né? A sua esposa estava com ele. E a última música que a esposa dele ainda sugeriu, depois da sexta música, né? Foi a música que Keller tocava no culto quando Keller começou a sua igreja, né? Que é uma música que fala que há um Redentor, né? E o último verso da música diz: quando eu estiver na glória, verei a sua face e ali servirei ao meu rei para sempre, naquele santo lugar. Tim, você está na glória agora, está vendo face a face o Redentor e servindo ao seu rei. Como fez aqui na terra. Algum dia, se Deus quiser, veremos você novamente naquele santo lugar. Né? Essa última frase aqui foi o médico que escreveu. Né? Ou seja, alguém que viveu ali com Keller nos últimos momentos dele, né? E teve essa oportunidade de conviver com Keller e ver o quanto ele estava seguro de saber que a sua vida estava chegando ao fim. Gente, o que a gente pode tirar daqui, né? Que a gente tem essa convicção, né? Do que a gente tem feito com as nossas vidas, né? Keller aqui tem um ministério gigante, né? Influenciou milhares de pessoas. O poder que a gente tem de influenciar vidas, né? Trazendo aqui para o ambiente de trabalho, né? Um ambiente urbano que nós vivemos, né? O quanto falar do evangelho para o próximo, a nossa missão, o que a gente tem que fazer, né? Fazer isso a preço, fazer isso no ambiente de trabalho, com os nossos familiares, e também ter a convicção de que aqui é um tempo que vai passar, né? Aqui vai passar, e almejar estarmos com o Senhor, né? Isso é algo que, de fato, eu sonho e desejo e não vejo a hora. Por mais que não quero deixar ninguém, mas é algo que eu almejo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque hoje aqui na Fonte podemos estudar tantas e tantas biografias, ó Deus, de homens e mulheres que certamente amaram o Senhor, que buscaram o Senhor, que foram, ó Deus, pessoas importantes na vida da igreja. Nós te louvamos, ó Deus, por tanto e tanto que eles fizeram. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use também. Use, ó Deus, a nossa vida, use, ó Deus, a gente no nosso trabalho, com os nossos familiares, com as pessoas ao nosso redor, ó Deus.
Que sejamos, ó Deus, representantes da tua palavra, representantes, ó Deus, do teu amor, que possamos compartilhar, ó Deus, da tua obra redentora naquela cruz. Ó Senhor, nós almejamos estar contigo. Nós queremos, ó Pai, desfrutar da tua presença. O pecado, ó Pai, nos afasta de ti. Nós queremos viver uma vida com o Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude. E esperamos, ó Deus, o momento que o Senhor voltará para nos buscar, ou o fato da gente ir até o Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.